mercado financeiro global, inclusive o mercado brasileiro, deram uma trégua aí nos últimos dias no mau humor geral. Nós tivemos recuperação de bolsa, uma queda do dólar que voltou a ser negociado aqui no Brasil até abaixo da faixa dos R$ 2,70. Isso decorre principalmente de fatores externos. Nós tivemos uma certa parada naquele movimento mais acentuado de queda do petróleo. Isso diminuiu as preocupações com relação à situação das economias que dependem muito da exportação do produto. A Rússia ainda enfrenta uma crise seríssima, só que conseguiu administrar aquela pressão muito forte em cima da moeda. O governo lançou várias medidas, elevou os juros, injetou recursos em circulação. Isso reduziu um pouco a pressão e diminuiu aquela preocupação global quanto ao risco de contágio, de se provocar um movimento de aversão ao risco, que tirasse dinheiro de outras economias também, que não estão numa fase das melhores, e isso pudesse levar mais dinheiro para aplicações em dólares, provocando mais instabilidade no mercado global de moedas. Foi um dos fatores que levaram àquela alta forte do dólar que nós tivemos aqui no Brasil, quando a cotação bateu nos R$ 2,75. Por outro lado, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, indicou que no ano que vem deve mesmo começar a elevar os juros básicos, que estão perto de zero desde a crise de 2008 e 2009. Mas o comunicado do Fed falou em paciência nesse processo de alta dos juros. Isso indica que ele deve ir com cautela, com ajustes que não têm impacto muito pesado sobre o andamento da economia global, sobre fluxo de investimentos. Mas, como eu disse, é apenas uma trégua. A situação do petróleo ainda não está resolvida, assim como a crise da Rússia e de outros países. Ainda há uma preocupação com relação à desaceleração de vários países, zona do euro, recessão no Japão, e aqui no Brasil a situação também não está esclarecida. Nós temos vários problemas a serem administrados, só que por aí também tivemos um fato aí mais favorável que animou de novo o mercado. É a presença, é a exposição do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele ainda não tomou posse, mas ele tem dado declarações, ido a reuniões do Congresso para tentar se comprometer mesmo com o ajuste fiscal, principalmente, e outros ajustes da economia brasileira, que são fundamentais para que a economia volte aos eixos e crie as condições para a retomada de um crescimento mais vigoroso e o mais importante, com estabilidade. Aí o Banco Central também está mudando um pouco a conversa em relação à política de juros que deve implementar. Se houver necessidade, se a inflação ficar muito pressionada, é possível que nós tenhamos um aumento maior dos juros, deixando de lado aquela história da parcimônia na política monetária que foi sinalizada na última reunião do Copom. Enfim, foram essas perspectivas um pouco melhores em relação ao cenário externo e o cenário doméstico que trouxeram alívio para o mercado. Agora, importante, não significa uma mudança de tendência. O investidor deve ficar atento.